Estamos começando mais um encontro do Segundas Intenções, uma série de conversas com escritores brasileiros que ocorre alternadamente aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, onde estamos hoje para conversar com o escritor, filósofo Juliano Garcia Peçanha, e o Segundas Intenções acontece também na Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, na Zona Norte da capital. Então, vocês podem nos acompanhar tanto pela internet, pelo Facebook das duas bibliotecas, quando nós fazemos esses encontros, ou estar, de preferência, presentes nos espaços que nós temos aqui para receber os escritores para esses bate-papos, que são bate-papo não meu com o convidado, mas de todos nós. Quem está aqui a plateia que está aqui, por favor, sinta-se à vontade para pedir a palavra e fazer perguntas. Nós temos aqui um pedestal com um microfone. Quem for fazer perguntas para o nosso convidado de hoje, que é o Juliano Garcia Peçanha, peço que se dirija aqui ao microfone, porque a gente precisa da captação do áudio para que fique tudo ok no vídeo que depois a gente sobe no site da Biblioteca do Parque Vila Lobos. Tudo bom, Juliano? Tudo bem, Manuel. Cansado só. Não, mas tudo bem. Está tudo bem. Você está fazendo charme. Juliano é um escritor que surgiu, a gente vai falar sobre isso, de certa maneira, tardiamente, né? Com um livro que misturava ensaio, ficção e poesia em prosa. Esse livro foi inscrito no Prêmio Nascente, que era um prêmio que era concedido pela USP, junto com a editora Abril, e foi uma revelação, porque era um escritor que visitava vários gêneros literários e, no fundo, falava em todos os gêneros sobre as mesmas questões e sempre de uma maneira muito hipnotizante, né? Esse livro seria publicado com o título de Sabedoria do Nunca, dando origem a uma trilogia, que é uma trilogia que é composta por Sabedoria do Nunca, que é esse livro ao qual eu me referi, Ignorância do Sempre e Certeza do Agora, os três publicados pela editora Atelier e posteriormente reunidos no volume Testemunho Transciente, junto com um quarto livro que surgiu depois, que é o Instabilidade Perpétua. O Testemunho Transciente, portanto, reúne, o livro foi publicado pela editora Kozak Naif, editora que fechou as portas, mas cujos livros estão aí disponíveis em bibliotecas, como aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos ou na de São Paulo, além de sebos e sebos virtuais. E mais recentemente, depois da reunião dos seus 4 primeiros livros... E a Kozak, quando fechou, passou para o SESI, por isso que eu trouxe... O SESI já reeditou? Já. Aqui temos uma edição eu não conheço essa edição do SESI, é aquela que está lá ali na frente? É igual. É igualzinha. Só que está um pouco mais clara, só está aqui. É o mesmo projeto gráfico, tudo. Acho que eles herdaram direto da Deve ser aquele primeiro lá, porque aqui eu estou vendo o logotipo da Kozak. Então o SESI está fazendo o livro circular novamente, é isso? Bom, antes de chegar então no seu livro mais recente, que é o Recusa do Não Lugar, que foi publicado pela editora Ubu no ano passado, queria te perguntar, Juliano, de onde que veio sua relação com a literatura? Já que você estreou, com quantos anos você escreveu Sabedoria do Nunca? Você tinha quantos anos quando você ganhou o Prêmio Nascente? Eles não sabem que ele era um dos jurados, né? Mas ele não me conhecia porque era pseudônimo, né? Mas eu já tinha uns 36 anos, já estava mais velho, né? Só que eu escrevia desde os 21, 20. Então, já tinha 16 anos que eu escrevia em diários, né? Então, mesmo aqueles textos já eram tirados de diários. Então, eu escrevia já há 16 anos, mas a estreia, chamada assim, literária por sua culpa, né? Daqui a pouquinho, eu já falei muito, então eu quero só deixar ele falar, mas daqui a pouquinho eu explico exatamente o que é essa minha culpa e eu estar no júri, porque tem uma história divertida. Se não fosse ele, eu estaria na carreira acadêmica, estaria talvez melhor, né? Tô brincando. A culpa é minha, tanto. Eu ganhei o negócio, acreditei. Mas quando ele e outros jurados, né? Mas ele depois me publicou na Cult e me deu visibilidade, né? Mas era um concurso de poesia em prosa e ficção. Então o Manuel estava no júri de ficção, né? Então eu tirava esses textos aí de diários, né?
E acho que nesses diários, em vez de você ser o bom aluno assim que mimetiza logo o conceito que o professor ensina, né, que seria mais uma inteligência mais rápida, né, eu acho que eu tentava incorporar. Então eu misturava aqueles conceitos de filosofia com experiências. Como se fosse dar um exemplo, para você entender uma coisa. Às vezes, né, em filosofia, o cara, quando dá um exemplo, ele entende, né? Então, eu acho que eu tentava exemplificar para tornar o conceito menos abstrato, né? Bom, vamos lá. Então, só para tornar mais claro, você fez faculdade de filosofia? Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, né? Você... Infelizmente, eu preferia ter nascido na Nova Zelândia, porque tem muito ar mais puro, né? Tem os caras que costumam dar uns tiros lá também. Lá mesmo. também como tá ruim. A gente constatou recentemente que lá eles também têm os caras meio malucos. Lá também. É que São Paulo eu tenho problema respiratório, alérgico, e sou obrigado a viver aqui, é ruim, né? Mas eu comecei estudando Direito no Largo São Francisco, que era o meu avô, dava aula lá, sabe, essas coisas. E Física na PUC, porque eu achava que eu queria entender o negócio de buraco negro. E também queria saber se eu era idiota ou não, porque eu não tinha grande competência com matemática e física. Então eu falei, vou fazer física para saber se eu realmente não consigo entender isso aí, né? E aí realmente para mim eu não conseguia entender muito essa linguagem, sabe? E ontem saiu uma foto do buraco negro, né? E os meus livros tratam também de buraco negro, mas era um outro buraco negro que eu estava estudando então, entendeu? Mas eu comecei como um candidato a advogado, né? Também teria sido melhor o meu futuro. E dá até para, às vezes, fazer mais coisa também pelos outros, né? No direito você tem um pouco mais de... Mas eu larguei lá a faculdade de Direito, eu gostava do Álvares de Azevedo, sabe? Então sua relação com a literatura não era muito forte, ou era? Eu já gostava de literatura e Álvares de Azevedo, beber, fazer reuniões noturnas literárias, sabe, essas coisas, imitando lá os jovens do... Você era gótico, você era um romântico gótico, assim, é isso? Eu era já esses negócios aí, avant la lettre, né? Mas aí eu vi que eu gostava muito de... A minha vida fui abandonando tudo, né? E acho que ficou depois eu fui dizendo não para as coisas, eu acho, né? E até para a literatura acho que eu tentei dizer não também. Mas aí sobrou isso, né? Bom, você sempre teve uma atitude... É sempre complicado começar a fazer um diagnóstico seu do passado olhando seus livros do presente. Né? Estou tentando entender, assim, num primeiro momento... Quem lê suas obras e seus livros são muito importantes, porque eles têm uma singularidade dentro da literatura brasileira sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. Mas quem lê seus livros entende um pouco uma espécie de recusa do mundo, a espécie de uma busca de uma compreensão, de um sentimento de estranhamento e inadequação, que na verdade desmobiliza, desconstrói todos os artefatos artísticos, todas as representações, todas as simbologias com as quais nós lidamos sem maiores problemas no dia a dia, e você, de alguma maneira, inocula na normalidade do cotidiano um sentimento de mal-estar que faz com que, depois da experiência de ler seus livros, a gente tenha uma espécie de, se não uma náusea, pelo menos uma dúvida em relação às nossas convicções, ao nosso bem-estar, à nossa normalidade, etc. e tal. É uma escrita do mal-estar, é uma escrita do não-lugar, como você vai mencionar no título do seu livro mais recente, em que você faz uma recusa do não-lugar, o que significa que antes você estava tentando descobrir um não-lugar. Você estava procurando mostrar que o lugar que nós habitamos, no fundo, é um lugar um pouco, uma prótese de existência, e não uma existência, digamos assim, plena ou autêntica, termo que é um pouco complicado. Enfim, você o tempo todo na sua literatura tem essa atitude da recusa, do não se deixar colonizar pelo discurso, pelo olhar, pelo conceito do outro. Isso aí já estava desde o começo?
quando você foi fazer física e direito, você já tinha essa sensação de, digamos assim, de divergência em relação ao mundo à sua volta, e que é um mal-estar que está muito presente na sua obra? Muito boa pergunta, né? Eu senti essa, como é que fala assim, intranquilidade, né? E uma incapacidade de cumprir as determinações do mundo, mas eu ainda tentava me sair bem nisso, né? Eu tentava me integrar, digamos, e disfarçar essa incapacidade de... Então, passei 11 anos num colégio semi-interno, só de homens, né? No colégio das 8 às 5 da tarde, e foi uma experiência muito forte para mim, porque eu não compreendia absolutamente nada. Parecia que nada nesse mundo então tinha sido feito para mim, sabe? Então você ficava ali nessa experiência de estrangeiridade, de não lugar, né? Mas eu não fazia disso, eu não tentei dignificar esse não lugar filosoficamente e poeticamente. Eu lutava para exatamente não transparecer, né, esse desajuste com as medidas do mundo, né? Por isso que eu tentei, então, fazer faculdade de Direito, né? Queria entrar em faculdades boas, eu tinha medo de não ser capaz, né? Não ter competências, né? Então, digamos que eu já comecei por essa experiência de que o mundo se apresentou para mim enigmaticamente. Sabe, eu estava no colégio, o professor ia pôr as equações de física na lousa, eu via os colegas resolvendo aquilo e eu estava em estado de surto, assim, de formigamentos, e eu não sei como, vamos dizer, eu me mantinha nisso aí sem enlouquecer, disfarçando que eu era íntegro, sabe? Então essa experiência foi muito decisiva, né? Mas eu ainda estava me lendo pelo lado meio kafkiano, assim, do lado do negativo. Só que aí eu comecei a ler Heidegger, ler Kafka, ler vários outros, e eu tentei, então, transvalorar o sinal dessa coisa, né? O que é transvalorar o sinal dessa coisa? Transvalorar o sinal seria assim, bom, como o mundo está muito doente, violento e injusto, talvez eu, por não pertencer ao mundo, né, seja um profeta de um mundo melhor, né? Então você faz um raciocínio assim, que a sua impotência metafísica para o mundo, digamos, na verdade seria uma potência poética. Essa operação de transvaloração é perigosa. Transvalorar, né? É transformar aquilo que é o não inscrito, não inserido, não adequado, como um mensageiro de uma coisa ainda melhor. Aquilo que pode vir a transformar, né? Uma espécie de ponto de fuga a partir do qual você pode reorganizar o mundo. Só que o pressuposto aí eu acho um pouco exagerado, né? Porque eu estava nessa situação, por exemplo, no colégio, né? Mas meus amiguinhos, os colegas lá, todos estavam se realizando no mundo, né? Vamos dizer, eles não estavam, vamos dizer assim, Foucaultianamente ou heideggerianamente estranhando a instituição e se sentindo sequestrado, com os corpíceos sequestrados pela instituição, né? Então, eu na verdade, o meu caso que era esse, né? Que era um caso particular, né? Vários colegas meus hoje são professores de medicina, de engenharia, né? E casaram, tiveram filhos, tiveram uma vida no mundo, digamos, e não dá para dizer que eles estão alienados ou que eles são zumbis do esquecimento do ser, ou esse tipo de coisa. Então, eu acho que essa jogada que eu fiz aí era um pouco, tá entendendo? Um pouco radical demais. Estou entendendo, mas a gente tem, como a gente tem bastante tempo aqui, e se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas, por favor, façam-nas aqui no microfone. Mas como a gente tem bastante tempo, o que é esse esquecimento do ser? Quer dizer, isso é uma expressão que, salvo engano meu, você tira do Heidegger. Né? O que é isso e por que esse esquecimento do ser se tornou uma espécie de baliza, tema transversal que atravessa a sua obra? Que era isso, quando o menino está lá na escola, todos estão fazendo a equação
escrevendo a redação numa continuidade, estão ali mais ou menos na sala de aula relaxados, né? Eu estava assim com os olhos arregalados vendo o professor de física, o professor de matemática, assim como se fossem equações insolúveis, números irracionais olhando para mim, né? Do tipo assim, seres enigmáticos de um planeta para além de Júpiter, né? Então, na verdade, você pode dizer que esse menino que está nessa condição, ele está, como fala assim, né, guardando o susto de haver mundo, para falar como Fernando Pessoa, né? E aqueles que estão desempenhando, fazendo as coisas, estão né, tranquilizados, como diria o Heidegger, caídos no mundo, identificados com o mundo, e eu estava nessa zona de umbral, assim, tá entendendo, mané? Então, quando você está ali às 7 da manhã, numa sala de aula, percebendo que são 7 da manhã, que você não sabe bem o que é isso, que tem aquele monte de menino ali, e eu não sabia por que a vida tinha que estar ali, depois daquilo parecia que tinha que ter uma profissão, depois que ter uma profissão que ia ter que ganhar dinheiro, então aquilo para mim era uma coisa enigmática, entende? Só que quando você inverte isso, você pode falar, então esse menino aí, na verdade, ele é um... Você inverte, em vez dele ficar como louco, você fala que ele é um poeta e que ele está lembrando uma coisa muito essencial que os outros estão esquecendo. Você entendeu? Então você faz aquele jogo de transformar o menos em mais, né? Que é um jogo perigoso. O que seria esse ser esquecido? O que ele teria de diferente da identidade das coisas do mundo comum? Porque só para a gente, antes de eu fazer essa pergunta... Quer dizer, eu já fiz a pergunta, mas antes de você responder esta pergunta, só para as pessoas terem um pouco de... uma noção um pouquinho mais concreta, objetiva. Quando você publica a Sabedoria do Nunca, você tem lá um primeiro texto que chama Deslocamento. Né? E uma série de pequenos textos que são poemas em prosa. Mas se você for olhar esses textos, tanto o Deslocamento, que narra uma viagem de um menino, que é uma viagem... de ônibus, mas no fundo é uma viagem que é uma viagem pela experiência Sim. É uma experiência de confrontação com identidades coaguladas diante das quais ele se sente estrangeiro o tempo todo, né? Uma vivência do estrangeirismo ou da estrangeiridade em diferentes etapas, em diferentes estações. Exatamente. Né? Isso é o deslocamento. Como chama o menino do deslocamento? É Z, palavra Z. Tudo bem, você criou uma personagem que chama Z e que faz esse deslocamento. Mas nos poemas em prosa, que são pequenos fragmentos narrativos, esse tema também aparece de uma maneira mais, vamos dizer assim, caleidoscópica. Ou seja, você está... Só para as pessoas que não leram os seus livros entenderem, quer dizer, você tem uma temática que é dominante na sua obra, que é esse esquecimento do ser, que é algo, ou a expressão desse estranhamento que supõe um ser que teria sido esquecido. E o que é esse ser? Você chegou a descobrir o que é o ser que foi encoberto por um discurso filosófico, pela tecnologia, pelo consumo, pela cultura, pelos hábitos, pela moral, etc. Então, não, isso eu sei, mas nesse primeiro livro eu ainda não tinha feito a equação da transvaloração, eu estava suportando o enigmático, né? Esse deslocamento é a história de um cara que quer ter uma experiência de si, de corpo, de saber quem ele é, mas ele vive assim meio disforme, como uma ameba, né? E as situações ele vai se configurando muito assim pelas situações, né? Mas não tem uma consistência, uma vertebralização, né? Então, nessa época, eu ainda não tinha feito a equação de transformar o menos em mais. Eu acho que eu estaria mais lúcido ao manter essa coisa indigesta, sem me transformar como eu chamei, num eleito, depois, uma mania de eleição, né? E falar, bom, o mundo está todo prostituído e eu sou puro, né? Você está entendendo? Isso aí foi depois. Então, nessa época, eu estava só sustentando essa situação de estrangeiridade, né? de exílio, de falta de si, está entendendo? Então, agora, como eram tirados de diário, tanto os fragmentos como o conto,
dizem dessa mesma situação, né? E o ensaiozinho filosófico que o Manuel que me arrumou para publicar esse primeiro livro, né? O ensaio filosófico também diz da mesma situação, né? Que é usava o Heidegger e o Kafka. Temos aqui um amante do Kafka também como eu, né? Eu usava esses dois autores para tentar, no fundo é isso, eu estava tentando sintonizar para dizer minha experiência com alguma dignidade, né? Então eu estava tentando sintonizar esses filósofos, mas mesmo assim eu me sentia muito estranho, porque os filósofos, os autores já eram uma coisa da academia, da universidade, eu não me sentia competente. É engraçado, os seus ensaios não são ensaios filosóficos no sentido de uma análise da obra do Heidegger, uma análise da obra do Kafka, ou seja lá o que for. Então não são ensaios de filosofia nem de crítica literária. É quando você adota uma voz mais, entre aspas, filosófico-acadêmica para se irmanar ou declarar qual é a sua irmandade, a irmandade dos estrangeiros no mundo, né? Eu gostaria até, né? Então me senti fazendo parte de uma, né? Porque esses caras são gênios maravilhosos, né? Então eu queria entrar no rodapé deles, entende? Me intimizar no clube deles, né? Mas aí estava tentando essa operação aí de transvaloração que eu falei, né? De você de excluído virar incluído numa coisa melhor, né? E isso tudo, porque a gente vai chegar nisso, só para dizer, isso tudo é que eu questiono no último livro. Então ficou um negócio difícil, porque se eu tivesse morrido, vai falar, não, o cara apontou para algo melhor, mais brilhante e tal. Mas a verdade é que essa transvaloração não rolou tanto. Se você tivesse morrido, você seria um mártir da transvaloração. Agora que como você está vivo, felizmente, você... Eu tento virar de novo essa situação estranha, né, de me sentir escravo do mundo, assustado com o mundo social, com as tarefas. Hoje em dia todo mundo está engolido, né? Mesmo quem tem talvez muito dinheiro está engolido pelo chamar o social. Então o meu livro chama que o cara no final está com estente, ele está totalmente mundificado, né? Tá entendendo? Então o meu heroísmo filosófico ele foi derrotado, né? Talvez o que eu não tive na universidade eu poderia talvez até ficar com aquilo como linha de pesquisa e ficar para sempre naquilo, né? Mas na vida real aquilo não fez ressonância, está entendendo? Está entendendo? Então eu falei, essa tese é muito delirante, né? Então eu comecei a desconfiar do Heidegger, do Blanchot, de todos esses pensadores que exaltam o negativo, um outro do mundo, entendeu? Aí eu saí desse lugar aí. Agora, qual é a diferença que você faz entre... Estou controlando o nosso horário aqui, para chegar logo no recusa do não lugar. Que diferença você faz ou que desdobramentos você vê entre o Sabedoria do Nunca... Você acabou de falar, você esboçou um pouco isso agora. Ignorância do sempre e certeza do agora. Qual foi já que, por exemplo, no primeiro, Sabedoria do Nunca, você acaba de falar que você enunciou esse sentimento de ser estrangeiro, mas ainda não tinha colocado, não tinha feito a tal da transvaloração. Boa. Conta um pouco como é que foi a sequência. Então, na sequência eu ia então me tornando como se eu fosse ganhando mais brilhoso, mais brilhante e mais poético. E virando um pouco mais, digamos, arrogante. E eu acho que esses livros também não teriam existido sem o que eu chamo patrocínio de eu fiz terapia nesses anos, né? E teve um outro ser humano que me mimou nesse lugar de como se você não tendo perdido o mundo, né, teria um acesso mais forte ao sagrado e ao profetismo, entende? Então, nos livros 2, 3 e 4, eu estava imbuído desse espírito. E acho que eu fiquei meio maníaco, está entendendo? Meio uma mania assim, profética de eleição, como se eu fosse melhor que o mundo, coisa que eu não sou, né? Nem melhor que os outros. Então, esse negócio de lembrar o ser, né? Que é ficar nesse susto de que as coisas existem, né? Eu não acho isso hoje, que isso é uma posição assim tão digna, entende?
E eu acho que essa posição recebeu muito prestígio pela filosofia do século XX e tal, mas isso é um problema mais de desencontro humano radical. Esse posicionamento sem o eu, né, sabe, de você estar sem referência nessa colheita do enigmático, né, hoje eu vejo mais como um desastre não desejável, entendeu? Agora, de alguma maneira, depois que você publica o Recusa do Não Lugar, você acaba, eu não diria desqualificando, mas colocando meio entre parênteses o que você fez antes. Isso dá a impressão que é como se você tivesse atingido um estágio que seria melhor, superior, ou seja lá o que for, ou mais realista, ou mais consistente, no seu livro mais recente. Para quem não te leu, no entanto, eu diria que, mesmo que hoje você fale assim, se refira assim desses livros iniciais, eles transpiram uma verdade, e uma verdade dolorosa que é muito, muito forte. Quer dizer, aquilo, claro, olhando retrospectivamente, você talvez ache que você estava se colocando num lugar um pouco aristocrático. Né? Exatamente. De olhar o mundo, as mazelas do mundo como uma coisa de quem se adequou, sucumbiu, se deixou prostituir, né, que as pessoas falavam. Exato, se deixou catequizar pelo discurso do mundo, pelos conceitos, pelos lugares do mundo. Tudo bem, você tinha talvez um ponto de vista um pouco aristocrático, mas essa dor que você sentia, que fazia com que você recusasse pertencer a esse mundo, ela era muito sincera e isso está muito presente nos seus livros, né? Os seus livros têm as suas narrativas, sejam as mais fragmentárias, sejam as mais longas, e que falam sempre, embora haja às vezes uma personagem ou outra, mas essas personagens nunca fazem nada, elas estão vivendo coisas. Sim. Elas estão vivendo uma situação, experienciando uma sensação, um mal-estar, né? Tudo isso tá muito imbuído de uma realidade, de uma vivência que é pessoal sua e que deve ter sido difícil você não apenas expressar, mas também dar conta disso na sua vida emocional, física, né? Não, realmente, apesar de você vestir isso numa embalagem franco-alemã interessante, né? Franco-alemã, hein? Não, o que é a embalagem franco-alemã? Heidegger e Blanchot, Heidegger e Blanchot. né? Apesar de eu... Samuel Beckett também, né? que ele vestia... exatamente. Mas a experiência em si era verdadeira e ela era dolorosa, né? Então eu tive de fato processos, né, de internação, prisão, alcoolismo, né? Situações assim extremas, né? Que eu não sei também como sobrevivi a isso. Então eu pus uma roupagem aristocrática, né? Mas eu pouco isso, em vez de eu ver aquilo como desastre mesmo, eu falava, vai se cuidar, né? Eu pegava esses filósofos. Eu acho que para ser o joelho da minha mãe, que minha mãe acho que era muito narcísica, assim, aristocrática, né? Então eu tinha que ser do time do Blanchot e do Heidegger, tá entendendo? Então ali eu ia me costurando com esse casaco com bottom francês, né? Em cima de um desastre, assim. Se não tivesse a experiência das vanguardas, eu estaria simplesmente no hospício, né? Só que tinha tudo isso, aí tinha o Deleuze, tinha esses caras, então você fica bacana, entendeu? Tá entendendo a ideia? Tô entendendo. Que vira uma linha de fuga, eu tô entendendo, viro fora. Aí eu falava, pô, então eu sou filosófico, tá entendendo? Acho que foi mais ou menos. Vocês estão entendendo? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Juliano? Daqui a pouquinho a gente vai passar para os últimos livros dele. Alguém quer fazer alguma questão, alguma pergunta, por favor? Não? Sim? Se você puder, tem que ir ali. Não tem escolha. Tem que ter tem que aparecer. Empenho. Eu fico pensando que ele estava numa escola que ele não gostava, ele estava sendo uma pessoa que ele não queria ser, meio para agradar seus pais, alguma coisa assim. É meio por aí que você fazia? Não, vamos dizer, você cai no mundo, é o mundo que você encontra, né? Você tem que de algum modo dar conta daquilo que apareceu para você, né?
Eu estava naquele bairro, naquela escola, naquela mãe, naquele lugar. Você não tem como deletar isso e, né? Mas para mim isso aí era um desencontro imenso, né? Você tem um texto que é fundamental para entender, que eu acho que é o texto que resume a primeira fase da sua obra, que chama-se Heterotanatografia. Esse aí está muito... no Certeza do Agora. Sim. Explica um pouquinho o que é esse texto, que eu acho que é o texto mais impressionante que o Juliano já fez. Eu reli, eu estou tentando dar uma de FHC, né, com os meus livros, falar, isso aí, vamos ler só o primeiro e o último. Mas não, eu acho que ali está essa experiência de desencontro, né? Que a gente que depois estudou Winnicott, essas coisas, hoje em dia já sabe que você, se você não mordeu nenhuma isca hospitaleira no mundo, né? E morder uma isca hospitaleira é uma coisa que fertiliza e que você acha que não é tão estranha assim, né? Sabe aquele negócio de você mamar, né, e criar o peito e tal. Então, quando não acontece essa coisa, você fica nessa situação de enigma. Tá entendendo? Antes você... Eu não tinha noção disso. Eu pegava essa situação de enigma e jogava para o esquecimento do ser do Heidegger. Então, ficava bacana na fita, né? Você usou um termo interessante, que você falou assim, se você não morde nenhuma isca, a isca você se desengata do mundo de alguma maneira. Por exemplo, nos seus primeiros livros você usava... Vou dar um exemplo bom sobre isso. Vamos supor que o Manuel chegou ao mundo agora, né? Então eu te dou eu venho com uma jaca, né? E você, de algum modo, a dádiva da jaca não cai bem para você. E se eu só trago jaca, você vai colar naquela parede lá atrás. De repente eu te trago um chaveirinho que você se enamora, né? A hora que você mordeu o chaveirinho, você já começou a pôr o pé no mundo e a gostar do mundo. Tá entendendo? Basicamente é isso. Você não teve chaveirinho? Eu não tive o chaveirinho, né? Só jaca. E no colégio era só equação, física e matemática, né? Com a minha mãe eu não mordi, o pai saiu, então eu fiquei assim, né? Você fica nesse lugar aí. Então, você usou o termo morder a isca de alguma coisa hospitaleira, que é algo que hoje você, de certa maneira, enxerga. Mas antes você tinha uma frase que usava tá dentro do mesmo campo semântico, que era uma frase que eu não me lembro de quem é exatamente, que você cita, que é assim, o que desaloja é o mais hospitaleiro. De quem que é essa frase? É do Hölderlin? Não. Eu misturei aí, deve ser meio Hölderlin, meio, que são esses poetas aí extremos, né? O Hölderlin, enfim, mas então, O que desaloja é o mais hospitaleiro. Portanto, antes para você, aquilo que... Desaloja é o mais aquilo que parecia inóspito, na verdade, era o que te acolhia, porque você estava buscando a acolhida naquilo que era inóspito, para, na verdade, transvalorar vamos dizer assim, a maneira como o mundo é inóspito mesmo, o próprio mundo é inóspito. Então você está falando perfeito. É que eu acho que quando eu descobri esse negócio da isca, para eu ser franco e honesto, vamos dizer, nem sei se eu sou intelectual, sei lá o quê, mas para eu ser honesto, ao ter descoberto isso, eu tinha que dinamitar essa aristocratização do negativo, entendeu? A hora que eu descobri que a questão era da isca, e que eu não tinha tido uma boa isca, né? E que eu estava, então, fazendo toda de algum modo, assim, glorificando essa situação de estar lá atrás na parede, eu tinha que me destruir, tá entendendo? Porque, no fundo, eu era um menino que, vamos dizer, um menino amoroso, ele busca... Não tem esse outro lugar aí que eu estava procurando. O único lugar é o mundo mesmo, entendeu? Eu não fui parar vamos dizer, esse lugar aí de guardar o enigma, né? Eu percebi que nem fazia companhia, que era o que eu queria mais. Tá entendendo? Então, quando eu descobri isso, eu era obrigado a me retirar desse lugar e questionar essas filosofias messiânicas. Tá entendendo? Agora, só para responder a pergunta dela, já te passo a palavra... O que era o heterotanatografia? Então, nesse livro, é o menino que ficou sem isca
ele está tentando, vamos dizer assim, se situar no insituável, porque já não criou um espaço para si, né? Então tudo é assombro, são aposentos que não têm conexão, né? São formigamentos no corpo, terrores escolares, né? É o sem lugar, né? Então esse menino morto, o menino que não morde a isca é o menino morto, como dizia o nosso amigo lá. Por isso chama heterotanatografia. Explica esse título para eles, por porque favor. se o pessoal falar autobiografia, né? É uma escrita da vida, e a tanatografia é uma escrita da morte, a partir de um outro, porque não fez o si, né? Não fez está entendendo? Então, o si só é feito na isca. Então você decompõe o autobiografia e escreve uma hetero, que é o contrário de auto, tânato, que é o contrário de biografia. Então Exatamente. a heterotanatografia é o avesso da autobiografia. Depois eu não sabia isso. Aí você falou numa resenha, né, que era um achado legal. De fato, foi legal isso. Depois eu vi que o Derrida fala em autotanatografia, não fala em heterotanatografia. Autotanatografia, o Derrida tem essas questões aí. Eu vi depois, eu não sabia. Mas o menino é um negócio igual lembra do livro do Mirizola, também o menino morto, né? O menino que não morde a isca, ele não encorpa, não vertebraliza, né? Então ele fica como uma interrogação no umbigo, né? E ele chega nos lugares sempre, é o que eu falo, ao invés de hoje em dia eu olho vocês, eu era só olhado. Sabe quando você só é olhado? Você está o tempo todo tremendo, né? Angustiado. Outra coisa é ter um lugar de olhar, né? Às vezes eu sinto olhado e olhando. Então posso pedir uma coisa? Você falou de ser olhado, e você tinha falado então do susto de haver mundo, que você colheu no Fernando Pessoa. Então, para fechar... A Pessoa era um dos meus heróis. Então, para fechar essa parte vamos dizer assim, a fase do negativo, posso pedir para você ler um trecho para eles terem uma ideia de como é essa escrita, já que eu falei que ela transpira tanta verdade, que é um trecho curto, então é fácil de vocês ouvindo terem uma percepção. É o Reação Terapêutica Negativa 2. É esse aqui, até o final. Reação um trecho terapêutica curto. Você sabe que a reação terapêutica negativa fizeram o Beckett e o Bion, né? Que o Beckett fez a análise com o Bion, né? Mas esse é outro, então, reação terapêutica negativa 2, né? Imerso na superstição do calendário e no hábito da cronologia, o homem imundo tentou me puxar para dentro de um enredo de medida humana. Chegou a forjar até um nome cela para me apanhar. Então eu percebi que o alívio sentido por Adão ao nomear as coisas é o puro inverso do horror que elas sentem quando são nomeadas pela boca massacre do homem que conhece. Com a ajuda amorosa do não e do álcool, o primeiro conduzindo-me pela terra dos esquivamentos e o segundo pela da mentira e do disfarce, aguardei pacientemente a hora que a ternura da noite me fizesse sua posse. Hoje, aninhado na pureza do enigma e protegido pela vigília da estrela, um sorriso quase búdico visita minha boca sempre que ela escuta uma palavra ainda não furada pelo susto de haver coisa. Como acolher o homem cujo coração não é uma demanda extravagante? Aí eu estava nessa de que o homem é disforme, ele é uma súplica, né? Porque se o homem não está, aquelas coisas do Jorge Bataille, né? Se você não está vestido de um projeto, você é uma aberração, né? Você é uma grande pergunta, né? E eu achava que esse estado de estar em grande pergunta era o mais elevado, tá entendendo? Mais digno, né? Só que aí eu fui vivendo e vi que não era bem assim. À medida que eu fui vivendo, eu vi que eu queria tomar a cara do mundo também, que tem a ver com você construir vínculos, né? Adquirir algum poder, alguma potência assim no mundo, ter uma espécie de duração. No Pastor do Ser, a duração é sempre o acontecimento, tá entendendo? Então eu fui vendo que, na verdade, eu não era um místico, nem um poeta. Eu era um cara que queria ter o meu lugarzinho, o meu euzinho. Entendeu, mais ou menos? Eu acho que até muitos que não tinham esse euzinho queriam. O Arthur, por exemplo, acho que ele queria o mundo, né? A Clarice, né? Então, eu acho que aí o meu livro é interessante, meu trabalho, talvez que tenha uma traição, né?
uma traição e alguém que está atravessado pelas duas coisas, então. Por esse poético originário, mas também, você fala, o mundo pega todo mundo, não tem como você dizer que você, entendeu? Você está livre, a não ser que eu tivesse uma conta bancária muito grande, né? Uma mulher que cuidasse de mim, assim, senão não dá para você existir no cotidiano do homem moderno, nesse lugar aí que eu celebrava, entendeu? Tá entendendo? Mas não dá. Ainda mais hoje em dia. Tinha uma coisa que eu lembro que eu conversava com você sobre isso, falou assim, essa sua recusa do mundo, tinha uma questão para mim que era kantiana. Porque, assim, a partir do momento que você defende um ponto de vista, ele tem que ser universal. Ele só é válido, ele só se sustenta se ele for universalizável. Se todo mundo universalizasse a recusa do mundo do Juliano nessa fase, o mundo morria de inanição em 6 meses. Porque ninguém mais ia plantar, trabalhar, não ia ter operar o joelho, operar a não ia ter sinusite. médico, não ia ter ambulatório, não ia ter nada, né? Nós temos perguntas aqui, acho que ela tinha pedido a palavra antes. Ricardo, se você pudesse, por favor. Então, eu só li o Recusa de Não Lugar e me impressionou muito. Assim, eu como leitora cheguei no livro como uma situação de embuste, exatamente o contrário. Eu tinha tido uma série de sucessos. Uma série de quê? Sucessos no mundo, com as coisas do mundo, e várias se desconstruíram. Só mantive uma delas, a qual eu me apeguei como se fosse o meu tudo, né? E o que me encantou, né, que eu acho que nós estamos falando aqui, nós estamos falando o tempo de construção do eu, o tempo de construção da escrita, né, quer dizer, eu não chegaria no Recusa de Não Lugar sem ter passado por todas as obras, assim como o seu percurso, né, teve esse tempo de construção. Então, acho que é um pouco isso que nós estamos falando aqui, do passageiro, o passageiro no tempo, e que os tempos são diferentes, e que um pouco essa provocação que eu queria trazer aqui. E o que também me chamou a atenção é que eu tive numa palestra feminista, cuja a autora, eu não me lembro o nome agora, e ela falou que uma das coisas que ela defendia, que as mulheres, a escrita das mulheres na academia, principalmente, era maravilhosa, é que as mulheres podiam mudar de opinião. E que, na maioria dos teóricos, dos homens, isso não é permitido. Então, acho que é uma coragem muito grande. Por isso que passa tanta verdade nas suas obras. Porque, embora você esteja se escorando em alguém que está cuidando do mundo, no mundo real, alguém que estava pagando as contas enquanto você estava fazendo tudo isso, na obra, a entrega é total. Não tem você não se escora em nada, nem em ninguém, na escritura. Então, eu acho que isso que passa tanta verdade, e a gente é caminhante, a gente, né, o tempo do personagem foi esse caminho. Então, eu acho que nós estamos falando disso. Até agradeço. No meu caso, até me sentia mulher na escrita, entendeu? Porque não é assim, como é que fala, falocêntrica, assim, eu nunca sei se vou escrever. E eu era tão, aquele negócio que eu falei, tão esburacado, angustiado, que eu achava que eu não era homem, né? Então eu tinha muitas relações, assim, alcoolismo, negócio de prostituição, porque eu queria provar que eu era homem, entendeu? Porque, na verdade, eu não sabia, porque eu achava que estava tão desconfigurado, né? Nesse sentido, não sei, algumas vertentes teóricas, tudo hoje é vertente teórica, né? Eu seria uma mulher, né? Nesse aspecto da escrita, né? E realmente também eu acho que se eu ficasse fazendo mais um livro para dizer que o Kafka, o Heidegger, o Lacan são geniais e o mundo de fato é um desastre, vejam só que vai acabar mesmo, para mim eu acho que eu não seria honesto intelectualmente. Já que você falou da sua escrita feminina, antes de te passar a palavra, chegou a hora de eu falar, ele falou que eu que descobri, tudo mentira. Na verdade, quem descobriu foi uma mulher, que é a minha ex-mulher, que é a Graziella. A gente era casado, e eu era júri do Prêmio Nascente, esse prêmio que revelou... Vai dando uma lida aí para mim. Tá. Daí a gente tinha umas caixas assim, a gente estava com uma reforma em casa, então a gente tinha que ficar a gente estava meio sem lugar para dormir e tal, então a gente ficava à noite
não tinha nem espaço, daí eu falei, me ajuda aqui a ler esses textos, porque quando você está num concurso literário, você tem uma quantidade sempre assim, de cada 10 textos, 6 pelo menos, você rapidamente percebe que não tem fôlego, né? Então, ela me ajudava a fazer uma primeira triagem, né? E depois, tudo que ela lia, depois ela falava, esse aqui me parece interessante, tal. Eu ia lá, pegava e lia, era para adiantar o trabalho, e também porque a gente estava numa situação meio assim de precariedade. E a ex-mulher dele era clariciana, né? Ela é psicanalista. Atualmente ela trabalha com edição de livros na editora SM, mas ela é de formação psicanalítica, lacaniana. Aí, eu estou lá separando os textos que eu iria levar para o júri, os melhores, que eu achava que eram os passíveis de uma consideração por parte do júri. Ela falou, essa mulher aqui é boa. Ela pegou um texto e falou assim, os textos, eu estava na comissão de prosa. Eram duas categorias em literatura, prosa e poesia. Eu estava avaliando prosa. E eram textos, não eram livros, eram textos, contos, né, narrativas, identificados por pseudônimo. Então a gente recebeu lá, a Graziella virou e falou assim, olha, esse texto aqui é sensacional, olha, pode esquecer todos os outros, esse aqui vai ganhar. Chama Deslocamento, é incrível. Aí eu li e falei, nossa, é maravilhoso mesmo, realmente estou em relação aos demais. E eu falei, nossa, Graziella, mas como é que você acha, o que você acha que é esse, qual é o perfil desse autor? Ele falou assim, olha, eu tenho certeza de que é uma mocinha. Ela acertou muito bem na escolha, mas daí na tentativa de adivinhar a identidade real do autor por trás do texto, daí foi realmente um erro escandaloso. Eu cheguei lá gordão, falou assim, bêbado. Deve ser uma mulher, é uma escrita feminina, eu resolvi contar a história agora porque ele falou da escrita dele ser feminina, mas olha que ela estava certa, hein? De alguma maneira. É uma mulher, provavelmente faz psicologia ou letras e adora Clarice Lispector. Daí, tudo bem, foi bom. Tanto faz, o texto é bom, para mim tanto faz se é homem, se é mulher, se é gay, se é branco, se é amarelo, seja lá o que for. Realmente eu sou um homem do século XIX. Eu acredito na literatura. Tá igual o Evandro. O resto é tudo circunstancial, contingência. Bom, cuidado aí. Discurso de gênero, essa pataquada toda, desculpem, mas eu não... Não, tudo bem, mas é uma questão de... Também é uma questão teórica. Bom, vou para o júri. Aí eu cheguei, foi o júri mais rápido da história dos júris literários. Cheguei para a reunião, falei para os outros jurados. Cecília Queiroz. Era Maria Cecília Queiroz, aí teve uma outra que mandou, porque ela não pôde vir, porque ela morava fora de São Paulo. Falei, olha, eu trouxe aqui 5 textos e eu tenho um preferido. Ela falou assim, eu tenho aqui também 4 textos e um preferido. Qual é o seu preferido? Um chamado Deslocamento, foi o meu também. Acabou a reunião em 3 minutos, mais ou menos. Com 3 minutos de discussão, a gente falou assim, era tão melhor que os outros que não tinha dúvida. Ganhou. Bom, aí vem a surpresa. Os textos eram identificados por pseudônimo. Eu cheguei para a secretária lá do Prêmio Nascente, esse prêmio, né, pelo qual a gente estava fazendo a avaliação, e falando, olha, eu queria saber qual é a identidade dessa pessoa, para saber se o que a Graziella supôs, uma mulher, que lia Clarice Lispector, estudante de letras, ou psicologia, etc., batia. A moça entrou no computador e falou assim, não é. É um cara, é um homem, tem mais de 30 anos, tinha 35 anos, e faz direito. Caramba, que discrepância, né? Entre uma jovem leitora de Clarice, bom, só faltava nunca ter lido Clarice, né? Assim, entre uma jovem estudante de psicologia e literatura, entra um cara que faz direito no Largo de São Francisco, é um trintão. Eu já tinha sido jubilado do direito, tentei voltar com um atestado médico, voltei lá e aí vi que não... Você usou, na verdade, a faculdade de direito eu não sabia que participar do Nascente. Eu não sabia que existia o concurso, eu não sabia. Alguém falou, eu falei, opa, vou pôr lá, entendeu? Até no dia que eu deixei os negócios lá, eu estava tão por baixo que eu falei, tinha uns caras cabeludos, eu falei, tá cheio de artista, acho que eu estou ferrado. Eu vi uns caras deixando, sabe, o texto. Eu falei, tem muito artista lá, eu falei, ixi... Mas então eu não sabia, eu tinha tentado voltar a me formar em Direito. Deixa eu só contar uma coisa, aí na hora que ela falou e deu o perfil, falou qual era o nome dele, qual era a idade, o que fazia, que curso, etc. e tal, ela falou assim, mas vocês não vão acreditar, falou para mim e para outra jurada. Esse mesmo cara ganhou o prêmio de melhor livro de poesia, melhor conjunto de poesias, pelo outro júri. Foi meu único sucesso na vida. Já tinha tido um júri de poesia que tinha avaliado
os poemas dele. Tinha dado o primeiro prêmio para ele e eu estava em prosa também. Acho que era Renata Palottini. Tem alguma coisa acontecendo aqui, porque um autor que ganha em 2 júris diferentes, em 2 gêneros literários diferentes, ganha o primeiro lugar de maneira assim tão inequívoca. Quem estava no júri de poesia? Depois eu paguei um Fusca pro pessoal lá, no Brasil. Você sabe quem estava no júri de poesia? Era a Renata Palottini, da ECA. Não me lembro agora se o outro era o Cláudio Willer ou se era um outro concurso. Eu me lembro que tinha... Eu tenho anotado em casa, mas não me lembro. Lembro dessa Renata Palottini, que é dramaturga da ECA. E o Cláudio Willer será o nosso próximo convidado no Segundas Intenções, no dia 27 de abril, na Biblioteca de São Paulo. Então, já ao final, eu vou anunciar os próximos eventos. Mas já fica com o Cláudio Willer, que é um poeta dos anos 60, meio influenciado pelos beatniks. Também tem uma traduziu o Arthur e o Otávio Paz, traduziu o Otávio Paz. Não, a conversa está sendo essencial, estou falando assim, mas podemos esmiuçar, né? Estou te olhando aqui com um pouco de inveja, porque é o seguinte, a gente vivendo nesse Brasil de hoje, nesse vazio político de hoje e lidando com cultura, de alguma forma é uma volta a esse não lugar. Então, talvez você esteja mais preparado do que a gente, não? Eu sinto assim que, como eu falei, o social, a questão social que eu estava lá na aristocracia, me pegou também. Agora eu me sinto aquilo que eu não queria ter sido, que é como é que falavam os filósofos alemães? O Arbeiter. Eu virei um trabalhador e consumidor, né? Então, porque é escrita, essa coisa assim, né? Eu fui pego assim, essas urgências, né, do dia a dia, ter que dar aula o tempo todo, sabe? Você fica assim meio cansado, entra em automatismos mentais para desempenhar, né, para dar um monte de aula e tal. Então eu sinto que pela própria situação do Brasil também, né, aquilo que como você falou, que eu tinha da herança da minha mãe foi acabando, entende? Foi acabando. Até eu dedico esse último livro às goteiras e às rachaduras, que minha casa começou a entrar goteira, rachadura e rato. E aí que eu me toquei. Eu falei, esse aristocrata do negativo, como é que ele... E o místico lá, eu tive que matar um rato. Eu falei, ou sou eu ou o rato, né? Aquele dia, aquela agressão que eu fiz, ensanguentando um rato, ele olhava para mim ou para ele, a hora que eu falei, vai ser um de nós. E ali eu caí no mundo. Não, eu te juro que foi assim. E aí eu falei, eu vivo na ponta do lápis. Um diálogo filosófico entre você e o rato, é isso. O rato me olhava assim, que ele falou, ele falou, você vai me matar ou eu vou te matar, sabe? E eu fiquei gritando, tinha que xingar para umas 2 horas ali com ele, sabe? Esse dia eu falei, nossa, tá no mundo é uma outra coisa, né? Não é esse negócio aí que eu estava acreditando que ia me conduzir a algum lugar, entendeu? E aí foi penoso, então... Eu quero, não sei nem te explicar, mas hoje eu já tenho um lugarzinho pessoal, né, um mais ou menos precário e tal, né? Como eu falei, eu posso olhar os outros, ainda me sinto olhado às vezes, mas eu reconheço que a situação, também em certo sentido mundial, né, está pesada, né? Não sei, eu posso até voltar a ser como eu era antes, porque o preço que o mundo está exigindo, assim, o sofrimento está muito grande, né? Eu sinto que as pessoas não precisava ser tanto, sabe, tão difícil, né? Então eu sinto isso, só que agora eu não sei, eu acho que a gente tem que equacionar isso em termos mais razoáveis e políticos mesmo, né? Não assim, de grandes filosofias, assim, eu acho que crístico-messiânicas, né? Eu acho que esse negativo que fica muito ali à espera de um totalmente outro, isso já não funciona mais, sabe? Então, acho que a gente tem que fazer política no sentido mais normal mesmo, né? Então, eu estou nisso aí, mas eu ainda não... Como eu posso te falar, assim, eu fico no dia a dia, de domingo a domingo, tentando fechar a conta lá. E eu tive problemas de saúde, entendeu? Então, se agravou, né? E eu vi que também que eu era normal, né? Porque se eu fosse um poeta, assim, não é? Vamos dizer, bom, eu vou morrer amanhã, tanto faz. Para quem está nadificado, tanto faz o prazo, né? Porque
Agora eu vi que eu queria viver, que eu era meio amoroso, assim, queria o mundo, então tem que pagar o seguro-saúde. Então eu estou nessa aí. Eu virei um ser social, e a questão social, como para muitos, está me enlouquecendo também. E eu não sei, ninguém sabe resolver isso, né? Agora, como você é um autor que sempre está meio num diálogo assim com outros escritores, com filósofos, etc., essa outra fase em que você entrou agora e que está no Recusa do No Lugar, tem quais autores? Assim? Quem saiu de cena foi o Kafka, foi o Blanchot, foi o Heidegger? Quem que entrou? Eu continuo lendo ainda, às vezes, mas o meu, como é que fala assim, a plataforma, né? A gente podia reduzir a nossa discussão a isso, né? A negatividade é originária ou a positividade é originária? Então eu era um cara do negativo que quis virar do positivo originário, né? O positivo originário não foi para mim o Spinoza e o Deleuze, foi o Winnicott e o Sloterdijk. Então eu percebi que não há um desamparo originário, uma negatividade originária, né? E isso aí para mim foi decisivo e eu era obrigado a, como é que fala, a aceitar isso, entende? Então, como eu falei, eu podia seguir fazendo livros que eu ia dizer mais do mesmo, tá entendendo? Fazer um ensaio, eu vou estudar agora melhor o Lacan para fazer um ensaio dele com o Heidegger, vou fazer um ensaio do Kafka com o Blanchot, o outro do Bataille, que eu não escrevi sobre Bataille. Só que quando eu percebi esse treco que a gente está conversando, da positividade, eu falei, eu preciso largar e, de algum modo, me colocar em questão de novo, né? Sabe? Porque eu acho que os pensamentos tem que pensar também contra si, né? A gente não pode pensar só com o próprio travesseiro, né? Mas eu fiquei assim, hoje em dia eu fico em questão o tempo todo. O que mudou na sua escrita a partir dessa outra perspectiva? Eu não sou muito escritor, né, Manuel? Eu acho assim, faço muito esses grupos de leitura, eu vou lendo. Eu escrevo, não escrevo com muita frequência, né? Então, não sei, espero alguma coisa de fato acontecer, sabe? Então, eu não tenho uma prática de escrita mas na diária. escrita em si, a sensação que me deu lendo Recusa do No Lugar é que duas coisas aconteceram nessa mudança, para além do conteúdo, daquilo que você está falando, da sua experiência, vivência. Uma, você tem um esboço de ficção ali. É engraçado que você antes jamais fazia ficção. Você tinha uma personagem como o Gombro, do Heterotanatografia, ou o Z, do Deslocamento, mas eles, na verdade, eram nomes, eram quase como máscaras daquilo que você mesmo vivenciou. Sim. E aqui no Recusa do No Lugar, a sensação que dá é que você está se descolando um pouco de si mesmo. Por exemplo, tem uma paródia, no começo tem uma espécie de imaginação fabuladora que você faz em relação ao Nietzsche. Você imagina o Nietzsche nascendo. É como se você estivesse inventando uma biografia do Nietzsche. Tem um lado meio ficcional. E tem uma coisa de humor. Eu acho que o livro Recusa do No Lugar tem muita humor, brincadeira, tem muito humor em relação a você mesmo. Você fala assim, eu me sentia um mestre Eckhart de shopping center. O mestre Eckhart era um grande místico medieval alemão. E ele fala assim, eu me senti como um messias do shopping center. Então ele se olha com um pouco de ironia. Esses dois elementos, ficcionalidade e ironia, ou humor, me parecem duas coisas que mudaram com essa nova perspectiva, que apareceram com essa nova perspectiva. Eu acho, de fato, se eu estiver encaminhando nessa direção, de fato, para mim, eu escrevi agora sobre um artista plástico, Arthur Lescher, até, e eu me coloco em questão, falo, essa escrita visceral, tautológica do próprio corpo, né? Eu começo a me questionar essa escrita de si e tal, que eu esgotei quase essa singularidade, né? Então, eu teria que caminhar para outra... Você viu, o Tiago Ferro leu o livro como um romance, né? Esse último aí. Mas ainda há traços ali, vamos dizer, como é que fala? Testemunhais, vamos dizer, né? Mas eu acho que estaria a tendência ou escrever uma escrita acadêmica, se eu for colocado em alguma instituição, voltar a fazer aquilo que eu não queria, né? Fazer artigos, papers mais burocráticos, né? Ou escrever algo mais dos outros, né? Mas houve um cansaço também desse negócio de singularidade. O pessoal fala muito nisso, né? Singularização, isso para mim me esgotou também. Eu esgotei minha singularidade, igual espremer um limão até o fim, sabe?
Juliano, na Recusa do Não Lugar, embora você fale da singularidade como isso para você parece esgotado, eu acho que tem uma grande conversa com o outro. Né? Foi o que eu senti lendo o livro, que me tocou profundamente para compreender várias coisas. Né? Então, assim, acho que esse processo de produção que você vai, de se sentir estranho nesse mundo, que demanda tanta coisa de performance, desde o aluno na escola até o trabalho, né? Ou então eu vou sair desse mundo, vou filosofar e vou ficar num lugar negativo, né? Eu acho que você vai fazendo um percurso que nesse último livro você dá uma amarração, mas que fala muito da vida de hoje. Ou você se insere, né? E se coloca num lugar, nessa máquina que você tem que atender, que você tem que ter performance, que você tem que escrever um artigo científico para ganhar teu salário, ou se você vai fazer alguma coisa mais genuína, como que é esse processo? Então, acho que você fala de coisas, embora a partir da sua singularidade, obrigada, né? Que são muito importantes no dia de hoje, né? E eu acho que o que você traz na Recusa do Não Lugar é assim, como a gente precisa de lugar. Porque o menino, não é que o menino, não sei se ele não mordeu a isca, ou se a forma como a isca foi dada foi péssima. Foi mais ou menos. Né? Então, é assim, que lugar que a gente precisa hoje? E eu acho que aí você traz uma colaboração muito grande do Sloterdijk. Você podia falar um pouco sobre isso, por favor? Eu gostei de você comentar isso, que até o eixo do livro, que eu acho que é até engraçado esse aspecto, o Manuel sabe isso. Quando, em 80 e pouco, a época do prefeito Jânio Quadros, né, que eu falo, eu brincava de ser táxi nas madrugadas de São Paulo, né? Eu parava nos pontos de ônibus e tal, e alcoolizado. Naquela época ninguém prendia motorista bêbado, né? E eu fazia discursos, e as pessoas entravam no meu corcelzinho e eu deixava todo mundo em casa. Era lá para Carapicuíba e tal. Juliano inventou o Uber. Eu ia lá para deixar as pessoas em casa e ia tentando narrar a vida delas, né? E o livro termina, né, que eu falo que o taxista SUF do carpete voador deu lugar ao taxista ôntico com o olho calibrado no taxímetro, computando as coisas que o dinheiro compra. Repete que tem que isso pagar de novo para ficar registrado para a história. O final do meu livro fala lá, aí. o taxista SUF do carpete voador, que dava carona para as pessoas para oferecer o endereço para elas, que tinha diálogos filosóficos no táxi, né? E aí eu tive perto de ter um táxi, né? Meu cunhado é taxista, até estou pensando em pegar o táxi dele às vezes, que ele está agora com guincho, né? Mas então, esse taxista do carpete voador, vamos dizer assim, deu lugar ao taxista ôntico, no lugar do Heidegger lá, que está olhando no taxímetro, né, para calcular as coisas que o dinheiro compra, né? Quer dizer, eu me rendi, eu fui engolido pelo mundo, né? E eu acho que hoje ninguém escapa. Isso que eu estou falando, mesmo um cara milionário, um asceta, qualquer tipo de exercício, você já não escapa. Então, essa é a nossa situação, né? Então, o meu livro, nesse ponto, acho que ele é atual, nesse sentido, né? Que nós estamos, assim, como fala esses algoritmos aí do celular, né? Estão gravando a gente para me detectar como consumidor, tal. Então, como é que eu me desloco dessa configuração, né? Dado que não vai, talvez, o Jesus não vai voltar, digamos, como é que nós vamos fazer para não ser totalmente, né? Então, isso eu acho que tem no livro, né? E eu termino assim, em vez de ser aquele menino poético puro que escapou, né? Eu me vejo aí como todo mundo, assim, na dor, né? Numa luta, né? E, de novo, numa pergunta, né? Que é o mundo, para onde vai o mundo, aí que eu acho que é mais, entendeu? Aí volta uma certa filosofia, né? Mas não uma filosofia de recusa. Sabe quando você diz só que o mundo moderno é intrinsecamente tóxico nele mesmo, né? Não dá para ter posturas mais assim. Está entendendo? E aí que entra o Sloterdijk, que foi objeto da pergunta dela. Talvez você pudesse falar, eu não falar teria, um pouquinho sobre quem é o Sloterdijk. Eu acho que eu não teria feito essa virada se não fosse esse grande pensador alemão, que eu acho que ele fez isso em alta escala. Eu estou no rodapé, né? Ele fez isso no nível do Nietzsche, do Heidegger, e ele então conseguiu, de algum modo, renovar a filosofia.
Para mim é isso. O que ele propõe que foi importante para você? Tem aquela ideia das... Basicamente tem essa ideia de você esferas, não partir de uma negatividade originária. Então tem um afastamento de Heidegger, de Adorno, de Lacan. Tem uma outra maneira de pensar, né? Que é eu acho mais compatível com o mundo contemporâneo. Tem uma coisa, você falou do Winnicott e Sloterdijk, porque de certa maneira o Sloterdijk bebe no Winnicott para dizer, não, o ser humano, não é que a tecnologia seja um sufocamento, um massacre do ser que era ancestral e que de repente foi capturado pelas marés da tecnologia do conceito. Não, a tecnologia e todos os artefatos humanos são formas que a gente tem originalmente, desde o nascimento, de construir redomas, esferas protetoras. É isso, não é? E também de amplificar, por exemplo, a gente está aqui, estão gravando, então está lá, amplifica. O nosso encontro pode ser visto por alguém em Belém do Pará, né? Então é benéfico nesse sentido, né? E o mundo contemporâneo é lido como espumas, né? Que a gente está aqui, tem um monte de gente ali, outra gente ali. Mas fundamentalmente a espuma é uma derivação de uma certa ideia de você de imunidade. de se imunizar diante do mundo. Portanto, a tecnologia não é demonizada como um massacre do ser, mas ela é uma forma de fazer o ser sobreviver num mundo que tem o seu aspecto hostil, não é isso? Esse é um dos aspectos, né? O Sloterdijk, como filósofo da técnica, não segue o catastrofismo do Heidegger, né? Como pensador também herdeiro da teoria crítica, ele reposiciona isso também no livro Crítica da Razão Cínica, lá, que é um dos primeiros livros, né? Tem essa ideia de uma positividade originária, né? De uma antropologia exuberante, que não é pautada pelo pecado original, vamos dizer, que ele acha que os pensadores do negativo são modernizadores do pecado original, né? Então tem uma filosofia de maior conciliação com esse mundo de espumas aí, que não vai dizer que nós estamos nos reconciliando com um mundo justo e bom, né? Mas de algum modo você fica mais vinculado a ele, mais numa relação com ele, entende? E menos só de desdizer e criticar, né? Então eu não teria conseguido escrever esse livro, por isso que está uma apresentação dele, né? Eu acho que a obra dele fez isso em grande escala. Para mim, é a maior obra filosófica do presente, que as pessoas vão ter que se relacionar com ela. E ela coloca questões imensas, entende? E para mim foi decisiva. Me despertou lá do sono dogmático do negativo, entende? E dessa aristocracia. Porque hoje tem uma indústria da crítica também que leva a uma paralisia também, sabe? Se você fala, bom, é isso aí, vamos fazer, o que a gente pode fazer? Ninguém tem ainda uma solução, né? Está percebendo a coisa? Eu acho que ele é um pensador mais não é reconciliado no sentido positivo, né? Mas ele é mais reconciliado com o mundo e menos assim dessa coisa ácida, corrosiva, de que só cultivando o negativo para brilhar uma outra possibilidade, radicalmente outra. Isso eu acho que já foi, está entendendo? Então, eu acho que vale a pena ler a obra dele. Eu me sinto só um mero... Ali a gente percebe também, isso foi também uma humilhação para mim, que eu achava então que eu era poeta. Quando eu comecei a ler esses autores, eu falei, nossa, eu sou um titica de galinha, sabe assim? Em termos filosóficos e literários, eu sei bem a minha condição é mínima. Está entendendo? Mas são registros diferentes. O Sloterdijk é um filósofo e você é um escritor, porque você não está... Mas ele escreve bem melhor que eu. Você está imbuído de filosofia, mas você produz algo que o Sloterdijk não produz, que é uma espécie de... apresentação, não uma representação, mas uma apresentação de todas as contradições que constituem a sua perspectiva de olhar o mundo. E nesse sentido, você não se refugia nos conceitos, você não precisa ficar
criando uma linguagem conceitual. Você usa a dele, né, mas a dele não tem essa dimensão talvez mais visceral. E ele, por ser muito inteligente, acho que não fez uma escrita visceral de singularidade. Isso é para os idiotas, né, vamos dizer assim, né? Idiota no sentido de do que está autocentrado. Que tá é aquela coisa. Sentido dostoiévskiano. Eu acho hoje mais belo o cara filosofar para, sabe assim, dizer o mundo como o mundo é, não como eu gostaria que ele fosse, ou dizer a minha singularidade. Hoje eu admiro os filósofos que, sabe, que pensam o que é. Sabe assim, tipo uma Hannah Arendt, os Sloterdijk. Diz bem, eu admiro isso hoje. Diz bem quais são, porque senão alguém pode interpretar que é o Olavo de Carvalho. Não. Eu li os livros que o Olavo leu. Quando eu era jovem, eu fiz... Você leu o Olavo de Carvalho? Eu fiz história, um curso de história na USP com o professor Ricardo Gonçalves, de história do budismo, né? E eu estudava muito Mircea Eliade, né? E aí eu li o René Guénon. Ele falou, vai ler o René Guénon, que são esses autores tradicionalistas, né, que acham, dizer, a modernidade já é condenável em si mesma, porque o fundamento do humano é ele próprio humano, é antropocêntrico. Então, de Descartes para cá, é uma degeneração. Então, você tem que viver sempre numa ligação com o absoluto, né, e com uma espécie de outro, né, que de fato te dá as dicas para as coisas acontecerem e o mundo tem uma ordem e tal. Então, os pensadores tradicionalistas todos, né, são contra essa desmontagem da metafísica, entende? Então, esse pessoal não lê a filosofia moderna, né? Mas o René Guénon é interessante, acho que era um francês que foi morar no Egito, se converteu ao islamismo, né? Eu li os livros dele, era bem mais reacionário que o Heidegger, nesse sentido de um certo conservadorismo, né? Mas então eu li essas coisas e hoje eu percebo que muitas pessoas têm nostalgia, né, de retomar uma imunidade radical, uma imunidade metafísica. Mas só por curiosidade, o Olavo de Carvalho entrou aonde aí? O Olavo de Carvalho nasceu intelectualmente a partir do René Guénon. Você leu o Olavo de Carvalho? Não, eu li os René Guénon. O Olavo de Carvalho, o Olavo ainda não li. Eu conheço jovens que passaram por ele, né, e que estudaram com ele e tal. O Martim Vasques, um outro que foi, mas eles já saíram, né? Porque seria interessante que houvesse mais filósofos fora do monopólio universitário, né? Que muitos jovens não podem chegar na universidade e têm anseio filosófico e são cristãos, né? Então, como é que você vê isso? Tem que ter muito mais filósofo solto no mundo, eu acho. Você está entendendo? Para não ficar também só restrito ao ambiente acadêmico, né? Então, mas eu li o René Guénon e esses autores, né, que querem reeditar uma imunização não de espuma, né? Uma imunização... Você fez a matéria sobre o Slaughter, né? E vários filósofos que são assim da cristandade ou islâmicos, Da astrologia também, no caso do Olavo de Carvalho, né? Sim. Ele foi astrólogo. Eu tive uma ex-namorada que fez mapa astral com ele em 80. Ele era islâmico, tinha acho que 2 ou 3 mulheres, não sei. Mas isso eu não conheço a obra dele. Pessoalmente não me interessa. Me interessa ler a filosofia moderna e contemporânea. É lógico que você tem que saber a tradição, né? Mas você querer colocar no bolso o mundo a partir de que você quer que a sua espuma seja uma esfera globo, é negar a modernidade, entende? Então, é um processo completamente... Não, eu só mencionei ele para um momento assim de, vamos dizer, humor, né? Porque a piada do momento é o Olavo de Carvalho. Mas uma figura que na época ele escrevia na revista Bravo, era colunista da revista Bravo nos anos 90 e ele falava do avanço do comunismo no governo do Fernando Henrique Cardoso. Tá toda a esquerda querendo matar o Fernando Henrique, que tinha feito uma deriva neoliberal, e ele falando do avanço do comunismo no Brasil, assim como hoje também fomenta essas ideias paranoicas. Eu acho que tem muitas pessoas como ele. O marxismo cultural, como a gente sabe, o marxismo cultural está muito forte no mundo inteiro, né? Assim, dominou e catequizou a cabeça de todas as pessoas. A gente vê na França, na Alemanha. Eu acho que você pode curtir autores tradicionalistas, né? Mas sabendo que como é que falam os psicanalistas, né? Cada um goza de um jeito, né?
relativizando, entende? Então, mas aí você já é ser moderno, né? O metafísico não vai relativizar o sistema metafísico, está entendendo? Mas você pode ler autores como Florensky, né? René Guénon, vários tipos de autores, só que você não quer fazer daquilo, né? Que todos adentrem aquele clube, né? Está entendendo? Eu vejo assim. Até nem é pergunta, é uma opinião minha pessoal. Esse Olavo, ele precisaria aprender um pouco mais de língua portuguesa. Ele tem uma certa dificuldade em exprimir as coisas, até as coisas que ele pensa. Tudo que eu leio, que eu vejo a respeito... Aliás, eu só conheci esse cidadão a partir do início do ano agora. Quando depois... eu sei há muitos anos, mas nunca vi ele falar assim, mas não sei. Eu já vi muita coisa que ele escreve, eu fui atrás e eu tenho um certo temor, porque ele não tem um português muito correto, a proficiência dele não é muito boa. Eu também não tenho português correto. O Dostoiévski não tinha o russo tão bom, né? Você chama? Mário. E eu acho que o menor dos problemas do Olavo de Carvalho é o português, mas é um deles. É um deles. É um deles. Falando agora de outros trabalhos seus, Juliano, o que foi esse livro que você publicou? A Chave de uma História, Poemas de Gregório Delgado, que foi um autor que você, enfim, difundiu, né, a partir desse livro publicado pela Livraria do Desassossego. Quem é esse autor? Teve essa época aí que eu trabalhei em hospitais psiquiátricos, né? E, como é que chama isso aí? CAPS, Centro de Assistência Social. Então eu fazia oficinas de leitura escrita com o pessoal lá que era usuário, né? Então, e aí eu conheci esse senhor que me falou que ele era pai de Deus, né? Daí eu achei interessante, chamava Gregório Delgado, e ele era poeta, né? Até foi engraçado porque ele falou: diz que eu sou pai de Deus. Aí a psicanalista falou: não, ele é megalômano, é paranoico. Eu falei: não, ao contrário, o pai de Deus não tem a costa quente, está na indigência pura, porque pai de Deus, ninguém está transmitindo nada para ele, ele está chegando, que era essa questão do nada, né, de chegar ao mundo, né? E aí eu vi ele, eu fiz o livro dele, eu que paguei o livro, assim, fizemos 1000 exemplares, né? E eu fiquei muito honrado, foi uma das pessoas mais interessantes que eu conheci, esse senhor, né? E aí eu ia fazer um outro livro de uma senhora que estava com câncer, acabou que não deu para fazer, né? Eu gostava muito de conviver ali no CAPS Itapeva. Ali a gente leu Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, ali que tem livros do Dostoiévski que ele repete 3 vezes um advérbio, né? Que tem aquela história que traduziram o Dostoiévski para o francês, melhoraram a prosa dele, porque ele escrevia, entre aspas, mal, né? Então eu estava lendo a tradução do Idiota recentemente, de fato ele repete uns advérbios, não sei se é na tradução, né? Mas, por exemplo, moderadamente, 3 vezes no mesmo parágrafo, né? Então só estou brincando com você que às vezes mas não é que tem pessoas que não sabem falar bem, são brilhantes, né? Mas não é o caso. Mas estou só brincando, porque tem até aquela discussão antiga da filosofia e da retórica, né? Que às vezes o bom reitor, né, muitas vezes é um cara que está, vamos dizer assim, não está falando a verdade, né? Então, e tem escritores que escrevem mal, entre aspas, né? Então, mas esse livro para mim foi muito importante, né? Eu tinha esse projeto de cada pessoa prefaciar outra. Aí era um projeto de singularidade, né? Hoje eu não conseguiria ficar lá com o pessoal, assim, eu tenho mais interesse em compreender sabe, assim, a dinâmica do mundo, né? Não mais ficar assim, escutando um outro ser humano. Tenho pena hoje. Eu próprio não aguento mais escutar o ser humano, né? Tá entendendo? Juliano, mas você fazia esses trabalhos, você ia lá para... Qual era Eu estava já na mania da eleição. Eu acho que eu não iria assim como Madre Teresa de Calcutá, né? Mas eu ia, eu era voluntário, tudo, né? Mas eu estava lá para catar os pedaços do ser, né? Reconhecer outros exilados, que a gente ia formar uma comunidade. Essa comunidade que não formou, eu fui para o shopping, pregava com as moças que vendem café, eu criticava o trabalho,
extrair da natureza, os minérios, né? Então eu ficava filosofando, em vez de filosofar na universidade, eu ficava com o pessoal que serve café, no fundo, às vezes parece que esse cara vem aí. Está entendendo? Então, minha comunidade de revolucionários ontológicos era uma revolução muito mais radical que a do Olavo, essa. Né? Ela não rolou, né? A galera reacionária sua realmente ia transformar Nunca vai rolar essa revolução ontológica, assim, de que os homens vão acolher o clarão, né, enigmático do mundo e vão ficar nisso. Isso não vai rolar. Eu acho que o meu microfone está funcionando. Vocês estão ouvindo? Falando em outro pregador de espaços como shopping centers e cafés de livrarias, que é o Evandro Afonso Ferreira, vocês publicaram recentemente um livro juntos, né? É o Epigramas Recheados de Cicuta. O Evandrinho Afonso Ferreira, que é o... Já veio aqui algumas vezes? É o melancólico de plantão. A gente almoçava junto e ele gosta de piada, né? E ele viu que eu também tinha algum humor, né? E aí a gente falou, vamos fazer um livro junto de diálogos humorísticos, né? Então a gente almoçava e ia anotando alguns, fazendo uma coletânea, né? E saiu esse livro aí. Ninguém ficou sabendo, saiu, não foi muito divulgado, chama Epigramas Recheados de Cicuta, né? Mas que tem alguns que eu acho até divertidos. Você lembra de cabeça de algum? É um jogo de pergunta e resposta. Eles dois assinam um livro, são epigramas, que são uma forma de sentença muito econômica que traz supostamente uma lição moral, é uma coisa que remonta à antiguidade latina, o greco-latina, e os epigramas deles são sempre na forma de pergunta e resposta. Então, um pergunta e outro responde, e sempre a resposta tende a ser meio desconcertante. Só que você nunca sabe quem está perguntando e quem está respondendo. Né? Pode ser pode ser que um pergunte e o outro responda e vice-versa, ou pode ser que um pergunte e responda e o outro também separadamente, né? Você lembra de algum? Tem um que esse é do Evandro, né? Que muitos são comuns. Ele fala, Deus, que diabo é isso? Né? Aí fala, o seu livro saiu em e-book? Que papelão. Mas tem muitas assim. Mas ele falava, não, trocadilho não pode, trocadilho é o primo pobre do humor. Então tirou muitas, né? Tem uma outra minha que eu acho que eu gosto, que essa é sloterdijkiana, quer dizer, como é que é? Jesus, menino que acreditou em histórias messiânicas. Tem várias assim, pesadas. Uma definição de Jesus como menino que acreditou em histórias messiânicas, é isso? Que eu também acreditei em histórias messiânicas, né, nesse sentido, né, da nossa conversa. Né? Doença mental, desajuste, intoxicação por desajuste de dádiva, que é aquilo que eu te falei da jaca, né? Loucos, filhos de mães dodecafônicas. A mamãe dodecafônica não cria um ritmo, né, para o cara incorporar. Está entendendo? Né? Então tem muitas assim, mas isso aí é menor ainda, né? Se meus livros já é uma obra menor, no sentido do Dante Milano lá, esse livro ainda é menor, né? Eu infelizmente, me pautei pelo Nietzsche, Heidegger, agora então me ferrei, né? Gente, a gente precisa terminar aqui, porque o Juliano tem um outro compromisso, ele vai dar uma palestra na Unesp, então a gente vai acabar um pouquinho antes, mas ainda dá tempo de mais alguma pergunta, se vocês quiserem. Alguém tem alguma questão a fazer a ele? Se tiver, levante a mão, senão eu vou concluir esse nosso encontro e convidar todos vocês, seja quem está aqui presente, quanto quem nos acompanha pelo Facebook, para os próximos encontros do Segundas Intenções. Então, no dia 27 de abril, na Biblioteca de São Paulo, lá no Parque da Juventude, teremos o Cláudio Willer, poeta Cláudio Willer, importante representante de uma poesia de extração mais beatnik, mais visceral, tradutor do Allen Ginsberg, de Artaud, né? E também foi uma das pessoas responsáveis por descobrir o Juliano, então há esta coincidência de estarem ambos no mesmo mês de abril. Então, no dia 27 de abril, Cláudio Willer na Biblioteca de São Paulo. Depois, aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, teremos no dia 11 de maio a presença do romancista Milton Ratum, que acabou de publicar um novo romance no ano passado, né, que abre uma trilogia em que ele
enfoca bastante o período do regime militar, né? O livro se passa, o primeiro volume se passa em 67, em Brasília, às vésperas da decretação do AI-5, e fala um pouco das vivências pessoais, embora não seja um livro autobiográfico. Então, dia 11 de maio, aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, Milton Raton. E daí, no dia 25 de maio, lá na Biblioteca de São Paulo, a gente vai conversar com o Bernardo Carvalho, né, um outro importante romancista da prosa e da literatura contemporânea brasileira. Então, agradeço muito a presença de vocês. Juliano, super obrigado por estar aqui no Segundas Extensões. Sempre obrigado ótimo vocês, adorei falar com o você. papo. Obrigado. Não precisa. Obrigado. Você não quer aplausos? Não, aplausos faz parte agora da sua fase que você está, essa sua fase de pertencimento ao mundo. Os aplausos são bem-vindos. Eles são iscas Você sabe que o Evandro falou um negócio que eu gostei. Ele falou: Juliano, você mudou de estrada, mas continua no acostamento, né? Eu mudei de estrada, mas a estrada como não não? quis. Você está sendo aqui aplaudido. Um abraço, obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado, mano. Obrigado a todos.